Moçada, como é que é o trabalho? O trabalho é fazer exatamente o que eu vou fazer aqui, só que num papel quadriculado. Tá legal? Eu vou apagar aqui essas distâncias e vou fazer exatamente o que eu pretendo, o que eu gostaria que vocês fizessem aí usando papel quadriculado. Vocês vão representar o espelho num desenho. Deixa eu descer isso aqui um pouquinho, essa página, para eu fazer o desenho novamente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão representar um eixo óptico. Nesse eixo óptico, vocês vão representar um espelho que será côncavo ou convexo a partir aí do problema. Por exemplo, no trabalho que vocês vão fazer, os primeiros espelhos que vocês vão representar serão todos eles espelhos côncavos, tá? Vocês já sabem que a forma de um espelho côncavo não é plana dessa forma que eu estou desenhando, né? Ele tem um formato curvo, esférico, e aí vocês usam esses tracinhos aqui para mostrar que esta é a parte refletora e esta não, tá? Mas no trabalho, vocês podem representar o espelho côncavo assim, ó. Eu vou aceitar que vocês representem o espelho côncavo assim, ó. O que isso aqui indica? Que a curvatura desse espelho está do lado de cá, tá? Marquem aqui a distância focal no desenho. Como vocês estarão usando um papel quadriculado, vocês vão fazer isso contando os quadradinhos e montando uma escala para representar. O que é importante saber? É importante que na hora de você marcar o centro de curvatura, você represente o centro de curvatura na mesma distância que você tem do foco ao vértice. Você vai representar do foco ao centro de curvatura, C. Então, essa distância D é igual a essa distância D, que é o que nós chamamos de distância focal. Essa distância toda é o raio de curvatura do espelho. Tá legal? Estou mostrando para vocês, mas nada disso vai estar no trabalho. O que vai estar no trabalho? Bom, vocês vão desenhar o objeto de acordo com aquelas orientações lá do trabalho. Por exemplo, na letra A, eu quero que vocês construam a imagem, tá? De tal maneira que a distância do objeto seja maior do que o raio de curvatura. Ou seja, o objeto vai ser posicionado antes do centro de curvatura. Esse aqui será o meu objeto. Tá legal? Então, vocês vão colocar o objeto O antes do centro de curvatura. Bom, e aí vocês traçarão os chamados raios notáveis. Aqueles 4 raios notáveis que eu ensinei na aula passada. Aqueles 4 raios notáveis que eu ensinei na aula passada, tá? Primeiro, o raio que vem paralelo ao eixo. Então, eu pego um primeiro ponto aqui, que é o ponto a partir do qual todos os raios serão traçados, tá? Então, este ponto eu traço o meu primeiro raio notável, que vem paralelo ao eixo, óptico, reflete de tal maneira que o seu prolongamento passe pelo foco. Vem pelo eixo óptico, reflete pelo foco. No desenho, no trabalho, é claro, vocês vão estar usando uma régua para fazer isso aqui, tá bom? Uma régua para fazer isso daqui. Mais difícil para mim, porque eu estou usando o mouse num aplicativo que não é o melhor aplicativo para fazer esse tipo de coisa. Deixa eu mostrar. Professor, fala comigo. Tem que ser 2 raios notáveis ou somente um? São 4, né? Tem que ser 4 raios notáveis. Raio notável só você não consegue traçar.
Não, eu falo no desenho. Eu falo somente no desenho. 4 raios notáveis. Os 4 raios notáveis. Vocês têm que usar os 4. Beleza? São 4 raios notáveis. Eu tracei um, vou traçar os outros 4 aqui para você ver. Então, aqui, ó. O primeiro, esse aqui é um raio notável só, tá, cara? Não sei quem perguntou, não. Quem perguntou? Foi o Davi. Eu sei que isso daí só é um. Porque no livro mostra 2 em cada desenho. Eu achei que ia ser 2 também. Não, eu quero que vocês façam. Eu tenho que ver como é que tá lá no comando que eu passei para vocês, tá legal? Isso, na verdade, eu tenho que ver como é que tá no comando. Mas olha aqui, olha para você ver. Dá para fazer só com 2. Por quê? Por quê? 2 retas cruzam num único ponto. Confere? Neste caso aqui eu tenho o raio vindo do meu ponto aqui do objeto, tá legal? Do ponto do objeto, bate no espelho, reflete pelo foco. Vem paralelo, reflete pelo foco. Qual o segundo raio notável importante? O que vem pelo foco. Então você pega aqui o segundo raio notável, parte do ponto e vem passando pelo foco. Então, ó, passa pelo foco. Se vem pelo foco, reflete. Reflete como, moçada? Reflete para Ô professor, pelo menos pra mim sua tela tá travada e não dá pra ver seu raio. Uai, minha tela travou? Vocês não estão vendo o desenho, não? Tô vendo, mas não tá dando pra ver seu segundo raio. Aí agora foi. Agora foi. Agora foi? Foi. Ó, então vamos lá. Esse aqui é o primeiro raio notável, ó. Esse aqui é o primeiro raio notável, ó. Vem paralelo, reflete, passando pelo foco. O segundo raio notável. Vem pelo foco, reflete paralelo. Aqui, ó, eu já tenho este ponto, eu já tenho a imagem desse ponto A, eu já tenho a imagem desse ponto A formada aqui, no ponto onde os raios se cruzam. É a linha. Beleza? Mas o trabalho, ele não é só sobre a formação de imagens. Ele também é sobre aprender a utilizar os raios notáveis. Então, nós vamos fazer todos os 4. Qual que é o próximo raio notável? É o que parte do ponto A e vem passando pelo centro de curvatura. Esse raio que parte do ponto A e vem pelo centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo, reflete sobre si mesmo. Então, traz para cá, vem pelo centro de curvatura, vem pelo centro de curvatura, bate no espelho. Aqui, se a gente prolongasse esse espelho aqui embaixo, né? Se eu prolongasse esse espelho aqui, né, como um espelho curvo, né, ele não é, mas como se ele fosse, tá? Vou fazer ele até pontilhado aqui, ó, tá? Se eu prolongasse esse espelho curvo aqui, ele bate, incide no espelho e reflete sobre si mesmo, Ô, professor, Fala comigo, velho. bom dia. Minha pergunta é sobre, na atividade você fala assim, represente, vou até abrir ela aqui, ó. Fala sobre representar a imagem, tanto real quanto virtual. Aí Não. a gente também tem que representar a imagem virtual. Se for real, você representa real. Se
Se virtual, se representa virtual. Ah, entendi. Então, no caso do espelho convexo, a gente teria que representar obrigatoriamente a imagem virtual, não é? Porque só existe para o espelho convexo imagem virtual. Ah, não, beleza. Obrigadão. Beleza? Aqui eu estou fazendo para o côncavo. Então tá certo. Isso. Entendi. Agora então, entendi. Aqui agora, por exemplo, ó, eu já te falei que a imagem do ponto A é a linha, tá aqui. Confere. Como é que ficaria a imagem do objeto O, então? Esta imagem, ó, observa que a extremidade A está aqui. Beleza? Então, ele ficaria assim, ó. Esse é o objeto. Este é a imagem, desculpa, né? Não é um objeto, é uma imagem. Eu vou diminuir um pouquinho a espessura dela aqui. Mas esta é a imagem, tá? Não está bem colocada aqui, não. Deixa eu fazer de novo. Mas esta é a imagem. Pronto. Esta é a imagem do objeto O. Esta imagem, ó. Esta imagem, ela é uma imagem. E aí a gente faz a classificação dessa imagem. Quanto à natureza, vejam, ela é formada pelos raios luminosos refletidos pelo espelho. Então, quanto à natureza, ela é real. Ela está na mesma direção ou invertida em relação ao objeto? Ela está invertida. Então, quanto à direção, ela é invertida. Ela é menor, então, quanto ao tamanho, ela é menor. E a posição dela, ela está situada entre o centro de curvatura e o foco. Perfeito, moçada? Então, esta é a natureza, direção e tamanho desta imagem para o objeto situado antes do centro de curvatura. Eu fiz 3, né? Faltou um último, que eu vou fazer também, o último raio notável, que é aquele que vem incidindo no vértice. Então, o raio notável que incide no vértice, ó, parte do ponto A, e incide, parte do ponto A, e incide no vértice. Ele reflete formando o mesmo ângulo. Então, ó, eu tenho aqui o ângulo de incidência, eu tenho o mesmo ângulo de reflexão. Então, sai aqui e reflete formando o mesmo ângulo. Pronto, tá? Então, ele reflete formando o mesmo ângulo. Então, vamos de novo, ó. Primeiro raio, vem paralelo, volta pelo foco. Segundo, vem pelo foco, reflete paralelo. Terceiro é esse daqui, ó. É o terceiro raio notável, Vem pelo centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. Quarto raio notável, vem pelo vértice, reflete formando o mesmo ângulo. Percebam que todos eles passam por aqui, ó.
pelo ponto A', que é onde eu formo a imagem. Tá legal? Então, para o trabalho, vocês vão fazer 5 desenhos parecidos com esse. O que vai ser diferente em cada um deles? O que vai ser diferente em cada um deles? No primeiro, na letra A, a distância do objeto é maior do que o raio. Na letra B, eu pego o objeto e faço a distância igual ao raio de curvatura, então coloco ele em cima do centro. Na letra C, a distância do objeto é menor do que o raio e maior do que o raio sobre 2. O objeto está entre o centro e o foco. Na letra D, a distância do objeto é igual ao raio sobre 2, ele está sobre o foco. Na letra E, a distância do objeto é menor do que o raio sobre 2, ele está entre o foco e o vértice. São 5 desenhos para espelhos côncavos. Então, vocês vão fazer 5 desenhos para espelhos côncavos. Depois, o que vocês vão fazer? Vão fazer esse desenho novamente, só que agora para um espelho convexo. Lembra que eu coloquei aqui para vocês aqui em cima, ó? Para o espelho convexo, você vai colocar o objeto aqui. Por quê? A distância, o objeto, ele está sempre na frente do espelho, nunca atrás. Então, vocês vão colocar agora o objeto aqui, na frente do espelho convexo, e vão traçar os raios notáveis para o espelho convexo, tá? Alguns dos raios notáveis para o espelho convexo. Vou traçar alguns aqui para vocês, ó. Primeiro, o que vem em paralelo reflete de tal forma que o seu prolongamento passe pelo foco. Aqui está o foco, ó. Então, ele reflete de tal maneira que o prolongamento dele passa pelo foco. Então, ó, ele vem paralelo, reflete de tal maneira que o prolongamento do refletido passa pelo foco. Perfeito? Vou fazer o segundo raio notável. Por exemplo, o que vem na direção do foco, ó. Na direção do foco. Mas aí ele bate no espelho, ele estava vindo na direção do foco, mas ele bate no espelho e reflete como? Vem na direção do foco, reflete paralelo. Reflete paralelo. Vocês vão fazer isso usando papel milimetrado, régua, tá? Para ficar bonitinho aí no trabalho de vocês. Para ficar bonitinho aí no trabalho de vocês. Vejam. Vem paralelo, reflete de tal maneira, vem na direção do foco, reflete paralelo, tá? Como é que fica o prolongamento dele, ó? Ó o prolongamento dele aqui, ó. Esse é o prolongamento do refletido. Vocês vão usar uma régua, tá, gente? Eu não estou usando aqui a linha porque eu não tenho a forma pontilhada aqui. Se eu tivesse a forma pontilhada eu usava. Beleza? Então aqui agora está a imagem formada. Ó. Olha aqui a imagem formada. Ó. Porque desse ponto aqui, eu tenho a imagem dele aqui. Ó. Tá? Então aqui é a A. Aqui é a linha. Tá aqui a imagem formada. Ó. Ô professor, o livro, Fala. ele coloca a imagem atrás e o objeto na frente. Eu posso fazer assim também? A minha imagem está atrás e meu objeto está na frente também, meu amigo. Eu entendi o que você falou. É porque... Você entendeu? Aqui, meu objeto está na frente e a minha imagem está atrás. É porque eu posso inverter também o espelho, né? E colocar... Você pode fazer o espelho assim, ó. Ah, tá. Mas isso não faz diferença nenhuma, cara. Você tem que saber fazer o trem pensando assim, onde está a frente, onde está atrás do espelho. E de novo, você pode fazer o espelho assim, ó, do jeito que eu fiz aqui, ele está reto, tá vendo? E deu certo também, tá bom?
Só para fechar aqui, então, ó, no caso dessa imagem aqui, o que que nós vamos ter, ó? Essa imagem olha aqui como é que ela tá. Primeiro, ela é formada pelos próprios raios refletidos? Não, pelo prolongamento. Então, a imagem classificando a imagem, ela é virtual, ela é direita, porque ela é direita, porque ela está para cima, ó. Vejam, toda imagem virtual é direita. Toda imagem real é invertida. Todas elas. Tá? Se a imagem é real, você pode ter certeza que ela está invertida em relação ao objeto. Então, essa imagem é virtual, ela é direita e ela é menor. Menor. Tá legal? Então, é isso. É assim que a gente faz os desenhos, é assim que vocês vão fazer o trabalho. Tá legal? Ô, Amanda. Oi, fala, Júlia. O papel quadriculado que pode usar tem que ser necessariamente aqueles papéis quadriculados marronzinhos com quadriculado mais pequenininho, porque eu tenho um caderno quadriculado aqui e os quadradinhos são maiores, só que dá para fazer, tem problema? Sem problema. Se você não tiver papel quadriculado, eu falei isso no dia da aula, pega o caderno, mede a distância entre linhas e faz, que tem na horizontal. Mas eu acho que eu tenho aqui um caderno. Eu estou falando para quem não tem, Júlia, pode ser qualquer. Se você quiser, faz uma planilha no Excel, coloca largura igual dimensão e imprime a folha em branco. Já sai quadriculado para mim. É só para você ter a referência, você entendeu, Júlia? Porque na hora de posicionar e construir as imagens, se você fizer quadriculado, você pode até matematizar. Você pode fazer o desenho, por exemplo, de uma determinada situação para definir. Ao invés de fazer o cálculo usando a função matemática, fazer o desenho. Entendeu? Eu vou fazer o cálculo aqui agora para vocês entenderem. Tá, mas, ó, mede a linha aqui, pega a régua e risca aqui com a mesma distância. E aí você faz um papel de caderno como quadriculado. Ô, Amanda, então deixa eu compartilhar aqui para te mostrar. É porque para o espelho convexo é muito fácil, porque você não precisa... Para o espelho convexo só tem uma posição, que é na frente do espelho. Esse que eu fiz aqui, por exemplo, já é a construção de imagem para o espelho convexo. O que faltaria aqui seria você fazer os outros dois raios notáveis que eu não fiz, que é vindo pelo vértice e vindo na direção do centro de curvatura. Tá legal? Mas todos eles seriam seriam para o espelho convexo, tá bom? Tanto que para o convexo eu nem te mandei mudar a posição, eu te mandei mudar a posição do objeto só para o côncavo. Tá legal? Só faz sentido mudar a posição do objeto para o côncavo, porque é só no côncavo que o foco e o raio estão na frente do espelho. No convexo, eles estão atrás. Tá legal? Você não tem formação de imagens com objetos